Boa noite a todos. Sejamos todos bem-vindos a esta casa que nos acolhe para mais um evento de palestra que vai engrandecer o nosso conhecimento para depois a gente colocar em prática, né, Max? Bom, os avisos do nosso protocolo, eu vou repetir para vocês. Primeiramente, eu vou pedir para desligar os celulares ou colocar no módulo avião, para não interromper, né? O meu, uma vez, tocou aqui no meio da palestra, eu pedi para todo mundo desligar e o meu ficou ligado. Eu vou ficar com o meu ligado até fazer a leitura do texto de apoio inicial, depois eu vou desligar. Bom, a campanha Alta de Souza, que acontece impreterivelmente todos os domingos do ano aqui na casa, tem o objetivo de divulgar a doutrina nas quadras aqui do Guará. Semanalmente é programado a quadra que vai receber a visita dos trabalhadores da casa para divulgar a doutrina e aproveitar a oportunidade de pedir aos moradores da quadra que vai ser visitada algum donativo em alimento que ajuda muito a manutenção de outra casa espírita que tem um acolhimento de crianças, é muito carente e se serve muito bem dessa doação que é recolhida. Mas o fundamento é divulgar, tá certo? Também acontece aos domingos. Bom, a campanha Alta de Souza começa domingo aqui às 9 horas. No mesmo domingo também acontece a campanha da sopa, que precisa sempre de trabalhadores, tá? Para produzir a sopa, que é distribuída cada vez para mais pessoas em dificuldade que moram na rua, né? Esse trabalho aí ele começa às 8 horas da manhã do domingo, mas quem ainda não tem conhecimento, não é todo domingo que se você se voluntariar, você vai estar tendo a necessidade de vir. São 5 grupos que vão se alternando semana a semana, para não ficar pesado para comprometer o domingo da nossa família, ok? Mas é uma campanha que precisa de muito trabalhador, porque produzir uma sopa nessa quantidade que a gente está produzindo e com a expectativa das pessoas que chegam aqui, a procura dela é muito grande, ok? Bom, convido a todos para, no sábado, também às 20 horas, neste mesmo local, a palestra Humildade Real, que será proferida pelo Catarino dos Anjos. Também é um evento da casa que não deixa de acontecer, né? Todas as quintas, como agora, e todos os sábados no mesmo horário, de 20 a 21 horas. Hoje nós teremos a palestra Perfume de Deus, Felicidade, com o nosso irmão Max Lanil. Tá certo o seu nome? Ok. Então, eu vou fazer agora a leitura do texto inicial, que ele não vai ser possível aí, tecnicamente colocar para todos ouvirmos, ou lermos, acompanhar a leitura, mas eu vou ler aqui do celular. Perfume de Deus. Derramou-se o perfume das alturas celestes. Os homens o puseram em vasos numerosos, uns esguios e altos, outros amplos e ovoides, alguns feitos de ouro, outros feitos de barro ou de prata. Tantas formas diversas, mas o aroma era o mesmo. Esta é a história do amor, o perfume de Deus. É um texto de uma mensagem do livro Luz Bendita, de Emmanuel Franciscano de Xavier, que é a leitura de apoio da nossa palestra de hoje. Eu vou passar, então, agora, vou pedir para diminuir a luz, que eu vou tentar fazer uma oração para nós todos. Vamos fechar os nossos olhinhos, respirar fundo, tentando fazer a nossa ligação com a espiritualidade, a harmonização dos nossos sentimentos, dos nossos sentidos. Primeiramente, para agradecer a Deus, a Jesus e Maria, nossa Mãe Santíssima, protetora, que nos abençoe, que nos proteja. Agradecendo por esta casa que nos acolhe, com oportunidade de trabalho,
e possibilidade de estudo e ensinamento, para que nós possamos efetivamente colocar em prática esses aprendizados, porque a quem muito foi dado, muito será cobrado. Não adianta a gente estudar a doutrina sem poder colocá-la em uso. Nós te pedimos, Senhor, que possamos ter efetivamente, em todos os instantes da nossa vida, em casa, no trabalho, na rua, com conhecidos e com desconhecidos, que a gente possa vivenciar o amor, que nós possamos vivenciar a caridade, que nós possamos vivenciar o BIP, que a gente comenta aqui na escola, bondade, indulgência e perdão. A bondade é fácil de praticar. A gente pode dar um bem para alguém, dar uma ajuda material, prestar o ouvido, mas a indulgência e o perdão são dois princípios difíceis da gente praticar corriqueiramente. E para isso, Senhor, nós te pedimos que nos intua em nossos atos, em nossas manifestações. E que, por fim, Senhor, nós possamos sempre nos lembrar daquela pergunta que nos religa ao Senhor. Jesus, no meu lugar, o que o Senhor faria? Agradecendo também pela saúde de todos, pelo nosso trabalho, pela proteção dos nossos lares. Que assim seja. Agora, então, meus irmãos, eu vou desligar o meu celular e vou passar a palavra para o nosso irmão Max. Muito obrigado. Boa noite a todas, boa noite a todos. Que a paz do nosso divino Rabi, da humilde Galileia, permaneça em nossos corações, hoje e sempre. Há um espírito feminino, que se chama Lourdes Catarina, que disse assim, fazendo alusão às violetas e à sua fragrância, poderíamos dizer, em sinonímia, quase que perfeita, que a felicidade é o perfume de Deus. Uma frase poética, mas com um fundo profundo de verdade, né? Então nós precisamos lembrar que quando nós estamos amando, nós irradiamos um fluido que se assemelha a um perfume quando é um fluido doce do amor. Qualquer um que o sinta percebe a presença de Deus irradiando-se de nós. Então o que nós queremos falar hoje é um pouquinho sobre essa felicidade, que é esse perfume que nós devemos exalar de nós mesmos. E para começar, há uma pergunta em O Livro dos Espíritos, que diz assim, Kardec indagando, pode o homem gozar de completa felicidade no nosso planeta Terra? E os benfeitores responderam, não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou como expiação. Dele, do homem, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Por ser um planeta de expiações e provas, é claro que nós ainda não temos a felicidade plena, mas teremos um dia, conforme Allan Kardec vai indagando. Haverá alguma soma de felicidade comum a todos os homens? Ou seja, todos os seres que habitam esse planeta têm alguma soma de felicidade comum? E eles responderam, com relação à vida material, é a posse do necessário. Então, supérfluo, excessos, não traz felicidade. O que traz felicidade para o campo material é você ter o que você precisa para viver. Nada de excessos e nem de carências. O normal, o necessário. Então, a palavra necessária aqui é chave. A gente, às vezes, tem tanta coisa, e se a gente perceber o que é realmente necessário, a gente vai notar que a gente poderia se desfazer de muitas delas. Por exemplo, roupas. Há roupas que a gente deixa no guarda-roupa que muitas vezes a gente nem se lembra que ela está lá. Especialmente quando a gente usa tão pouco. E quando nós andamos pelas ruas, nós vemos gente que não tem minimamente roupa para usar. Então é preciso a gente perceber que não é ter coisas que nos vão fazer felizes, é ser nas coisas que se tem que nos trará felicidade. Mas não é só isso. Com relação à vida material, é a posse do necessário que traz a felicidade material.
Com relação à vida moral, à vida do espírito, a consciência tranquila e a fé no futuro, a certeza da presença de Deus, da continuidade da vida, é o que causa a felicidade. Todo aquele que traz a consciência em paz é por si só já feliz. Todo aquele que sabe, tem a certeza na existência de Deus e na continuidade da vida, por si só, já expressa, já exala o perfume da felicidade. Aí Kardec insiste, concebe-se que o homem será feliz na Terra, quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá esse homem conseguir uma felicidade relativa? E aí tem uma resposta que precisamos pensar muito nela, porque depende de nós essa resposta. O homem é quase sempre o obreiro da sua própria felicidade. Quando nós descemos aqui para esse planeta, nós já descemos com um quanto de felicidade que é fornecido pelo Pai. O mau uso que nós fazemos da vida que o Pai nos dá é que faz com que nós percamos essa concessão divina que todos recebemos como nascemos. E isso por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio, podemos fazer escolhas. E se as escolhas não estão em harmonia com as escolhas que o Pai espera de nós, com as escolhas das leis divinas, nós acabamos entrando em caminhos que teremos que repassar por eles de novo, porque não são caminhos que deveríamos trilhar. Praticando a lei de Deus, olha o que é a escolha principal. A escolha é a da prática da lei de Deus. Há muitos males se evitará esse homem e proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência ainda grosseira num planeta de expiações e provas como o nosso. Planetas ditosos, as nossas existências são bem diáfanas, bem suaves, mas no nosso planeta, que é um planeta de almas ainda decaídas, almas que precisam se refazer do ponto de vista da moral, esse é um planeta que comporta a condição de ser feliz desde que se pratique a lei de Deus. Mas alguém pode perguntar, qual é a lei de Deus? Vamos ver o que é se praticar a lei de Deus, porque isso garante felicidade. Eu vou falar de novo, garante. Se você praticar a lei de Deus, é 100% certo que você vai ser feliz no limite do que a felicidade desse planeta comporta. Lei de Deus é o mandamento maior, que nos ensina a amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Todo mundo sabe disso, né? Até o meu gatinho lá em casa sabe disso. Mas por que a gente não pratica, então, se a gente sabe? Esse é o problema que nós vamos conversar um pouquinho. Porque essa prática não é assim natural, não. Ela vai precisar de evoluir, a gente vai precisar tomar consciência, a gente vai precisar fazer esforço, a gente vai precisar querer praticar. Se a gente não quiser, as coisas não acontecerão até que a gente seja apanhado pela lei de causa e efeito e tenhamos que suportar os movimentos de dores para nos acordar para essa necessidade de praticar essa lei. Olha o que diz Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem saber. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los de si. Aí nós podemos fazer o papel de Pilatos aqui e perguntar para Jesus, que é verdade? E Jesus silencia, vocês lembram? Não responde nada a Pilatos. Por que ele não responde? Porque ele estava diante da verdade e não conseguia enxergar a verdade. Porque Jesus já houvera informado, afirmado e viveu como tal, dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por esse caminho que é Jesus. Então, seguir Jesus é condição fundamental para você praticar a lei de Deus. Por quê? Porque ele praticava a lei de Deus o tempo todo que ele esteve entre nós. Ensinou-nos como fazer. Tanto é que, pouquinho antes dele partir, ele reúne o colégio apostólico e diz, um último mandamento eu vos deixo, que vos ameis uns aos outros, como eu, Jesus, vos amei.
Já não é mais amar ao próximo como a si mesmo, que é impessoal. Já é amar ao próximo como o nosso mestre nos amou. Então nós temos uma referência de como fazer. Eu não sei como amar. Olhe para Jesus. E você saberá como amar. Dou conta de fazer? Não, mas eu tenho que me esforçar para um dia conseguir fazer como ele fazia. E isso exige vontade, esforço, desejo profundo. Nesta perfeição é que os homens encontram a pura e eterna felicidade. Então é felicidade plena, completa. Você só vai atingir o dia que você estiver fazendo a vontade do Pai, aqui na terra como no céu. Ou seja, o dia que você amar seu próximo exatamente como a você, sem mais nem menos. O dia que você fizer isso, não há lugar do universo que você não seja feliz. Vamos dar uma olhada nisso, que existe um processo evolutivo e é natural que algumas pessoas estejam mais próximo da felicidade e outras estejam mais distante delas. Diz o nosso querido Lázaro, um espírito que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que em nossa origem nós só temos instintos. Quando mais avançado e corrompido, nós temos sensações. Quando instruído e depurado, nós temos sentimentos. 3 estágios evolutivos: instintos, sensações e sentimentos. Vamos dar uma olhadinha rápida nisso. Nós largamos o reino animal, onde o instinto foi desenvolvido. Herdamos isso como homens primitivos e até hoje carregamos o instinto em nossas vidas. Essa é a fase em que nós nos individualizamos, passamos a ter o que se chama escolha com consciência, ou seja, livre-arbítrio moral. Esse é o período em que o instinto ainda prevalece muito forte em nós. Mas o passo seguinte, que nós vamos fazendo multimilariamente, reencarnação a reencarnação, nascendo de novo várias vezes, nós vamos atingir o movimento em que vamos deixar a inteligência e conquistar a razão. E a razão nada mais é do que uma inteligência, mas com responsabilidade. Aquela em que eu digo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso é razão. Porque eu sei que eu posso fazer. Livre-arbítrio me dá o direito de fazer. Mas se eu fizer, eu sei, mesmo que eu não consiga explicar como, que vai ter consequência. E as consequências podem não ser boas. É o que a gente chama de vacinado, né? Quem já passou por isso, não repete o erro, porque sabe o quanto dói ter que fazer a correção. Esse é o período em que a gente se perde, quando a gente não é vigilante. É o período em que as sensações costumam escravizar muita gente. Sensação de comer, sensação de poder, sensação de ter dinheiro, comando, enfim, sensações que fazem com que a pessoa, às vezes, mate, que às vezes anule a vida familiar para poder cada vez mais ter coisas, por exemplo. Pessoas se perdem nesse campo das sensações, percebendo que é uma água que você bebe e tem que beber de novo. Ela não te dessedenta para sempre. Toda vez que você tem, você quer mais. Toda vez que você tem, quer mais. Até um dia você ficar saturado. E você ter ojeriza só de ver aquilo que te saturou. Uma pessoa que fumou, por exemplo, quando ela para de fumar e alguém fuma perto dela, ela começa a ficar incomodada. Porque o cheiro que antes lhe foi agradável passa a ser um cheiro horroroso. E a pessoa sai de fininho quando não fala, para de fumar na minha frente, porque ela não suporta mais. Por quê? Porque ela se saturou disso. E assim também é o mal. Uma hora a gente satura do mal, uma hora a gente satura do excesso, que não nos leva à felicidade jamais. Leva a sensações boas, bem-estar material, que não duram muito, não. O que dura é esse estágio aqui, ó. Quando nós deixamos a razão, pensamos para fazer e começamos a fazer não mais pensando com a razão, com o intelecto. Nós passamos a fazer movido pelo coração, em que a intuição fala mais alto, em que nós tomamos decisões não pelo cálculo matemático das decisões, mas pelo cálculo matemático do coração. Esse é o período em que o sentimento permanece. Esse é o período em que a pessoa sente a outra em si mesma.
Esse é o período em que a pessoa sente muito mais feliz em fazer o bem do que recebê-lo. Esse é o período em que aquelas coisas que antes eram atrativas, ir para festa, comer, fazer aquelas bagunças, tudo para ele é como o cigarro que ele largou. Não faz o menor sentido mais. Essas coisas são completamente inadequadas. Ele não se sente bem nesses lugares. Ele ia em barzinhos, conversava, nada contra os barzinhos, mas aquilo já não nutre mais, aquilo para ele é muito superficial, é muito, assim, pequeno, não te faz crescer em coisa nenhuma, e ele começa a buscar coisas mais nobres. Então ele escolhe, por exemplo, fazer uma comida num domingo, para poder distribuir àqueles que não têm comida alguma. E ele não se contenta em vir só um domingo, ele vem todos, porque ele passa a ter uma família nova além da dele. E quando ele consegue crescer, ele traz os seus familiares também para ajudar, e uma só família se faz. Esse é o problema. As paixões humanas, que devem ser um motivo para nós crescermos, não podem ser desconsideradas, porque elas são arriscadas. Os Espíritos disseram que as paixões são um sinal de atividade da consciência do eu. Só tem paixão aquele que já tem noção de si mesmo, consciência do eu. Por quê? Porque na alma primitiva, aquela alma que começou o processo da evolução, a inteligência e a vida ainda se acham na condição de semente, ainda não estão germinadas. Estão com todo o potencial para germinar. Está tudo lá. O dia que ela tiver a oportunidade de ser colocada na terra e ser cuidada, ela vai produzir o fruto para o qual ela foi produzida pelo Pai. Todos nós trazemos um fruto interno para dar ao mundo quando nós tivermos germinados. Por isso que a consciência do amor a si mesmo, amar ao próximo como a si mesmo, nesse período aqui, está se elaborando, é totalmente primitivo. Então não espere, se você tivesse, por exemplo, no século XV, chegando em uma dessas ilhas primitivas, lá da Ásia, não espere que você chegue lá e seja recebido e abraçado pelos selvagens, porque eles não vão te abraçar. Eles vão, com certeza, se verem você de uma forma ou de outra, eles podem até usar uma das culturas deles, a antropofagia que existia. Eles comem carne de seres humanos, não para poder fazer qualquer crueldade, mas porque eles acreditavam que comendo a carne do guerreiro vencido, ele adquiria a força do guerreiro. Tinha noção, tinha lógica, mas primitivo. Então, nessa época, é o que Jesus chama, não dê pérolas aos porcos. Por quê? Você vai dar um conhecimento super elevado para alguém que não consegue entender nada. Então, você tem que dar outro tipo de conhecimento, que é a sua presença, pouco a pouco, como você faz com a criancinha, até que um dia eles possam alçar conhecimentos maiores. Isso aconteceu na Terra. Essa é uma imagem do que aconteceu na Terra ao longo dos últimos 100 mil anos. O Australopithecus não é ainda um ser humano. É uma alma primitiva que não está ainda na condição de consciência desabrochada. O próximo, o Homo habilis, já é a primeira manifestação humana aqui na Terra. É a primeira vez que ele já começa a usar nas mãos a ferramenta que ele utilizará mais tarde, como hoje nós usamos ferramentas extremamente poderosas. A primeira ferramenta que nós elaboramos foi lascar uma pedra para poder cortar carne. Mais tarde, nós vamos desenvolvendo ferramentas mais elaboradas. É a alma em evolução, mas ainda predomina o instinto com inteligência pouco a pouco se fazendo. Mais tarde, vamos nos vestir, não só por causa do pejo, por causa da vergonha, mas também por causa das intempéries. E mais tarde, nós vamos comportar-nos como mais ou menos nos comportamos hoje. Esse Homo sapiens aqui colocado tem 12 mil anos, é um fóssil encontrado lá nos Alpes europeus. 12 mil anos não é tanto tempo assim, e ele já parece até um pouco conosco. Aqui nós vamos claramente observando ao longo do tempo a inteligência se desenvolvendo. Nós vamos percebendo que a consciência do eu vai se elaborando pouco a pouco e a criatura vai se tornando cada vez mais dominante de si mesma. É a viagem que nós estamos fazendo do instinto na direção do sentimento. Mas atenção, os espíritos nos advertiram. Por quê? Porque as paixões, que são esse móvel que nos faz fazer as coisas,
são como um corcel. O que é um corcel? Um cavalo selvagem, um cavalo não amestrado, não adestrado, que só tem utilidade quando governado e se torna perigoso desde que passe a governar. Então, por exemplo, não tem nenhum problema comer, mas comer demais vai dar problema ou não vai? Se você gosta de comida gordurosa, você come comida gordurosa demais, o que vai acontecer com o seu organismo? Vai ter problema com gordura. Se você gosta de açúcar, come doce demais, o que vai acontecer com o seu organismo? Vai se saturar de açúcar. E assim com qualquer coisa. Não tem nenhum problema você ter dinheiro. O problema é você ter dinheiro e o seu irmão ali do lado seu não ter nada e você não se tocar para isso. Não tem nenhum problema você estar na posição de comando. O mundo precisa de comandantes e comandados. O problema é você comandar para os seus interesses e não para os interesses dos comandados. Não tem problema em nada dessas coisas que as sensações, que são as paixões, nos propiciam. Elas são estímulos. O problema é o excesso que nós fazemos no uso delas. Então, o mérito evolutivo, você vai medir em você se você governa a sua vontade. Eu vou pegar um exemplo que eu sempre uso. Quem aqui que não gosta de chocolate? Se tiver alguém, me fala, porque vai ser o primeiro que eu achei. Porque o tal do chocolate é um negocinho, como dizia meu amigo, é um pedaço de mau caminho, é uma perdição. Porque você começa a comer aquele negócio, brincadeira, é difícil de parar, né? Especialmente quando é um chocolate gostoso. Mas você tem que falar assim, ô chocolate, eu gosto muito de você, meu amigo, mas chegou o seu limite aqui, tá bom? Fica para lá e eu fico para cá. Se você não consegue fazer isso, você cede à tentação em comer mais chocolate. E que todo mundo sabe o que acontece. Come muito chocolate se você come. Você vai ter problemas de saúde, com certeza, minimamente você vai ter algumas espinhas se você for jovem. Se for velho como eu, não vai dar mais isso. Então aqui, nós temos que lembrar de Jesus, quando ele nos orientou dizendo assim, vigiai e orai. Para quê? Para que não entreis em tentação. Então, quando eu começo a perceber que eu estou comendo além do limite, eu tenho que parar. Percebo que eu estou... Olha, peraí, está gostoso, mas o bom senso, isso chama razão, diz que eu devo parar, apesar de querer mais. Mas não me convém querer mais. Porque tem consequências e se eu seguir por esse caminho, o Pai permite, mas eu terei que aprender com as duras penas da consequência. Eu vou aprender pela dor e não pelo amor, esse perfume de Deus. Kardec faz essa pergunta, olha que interessante. Com que fim pôs Deus atrativos nos gozos dos bens materiais? Por que o tal do chocolate é tão gostoso? Por que o trem não é insonso, a gente não tem vontade de comer, né? Não, mas por que Deus fez isso? Colocou o trem para ficar gostoso assim. Por que ter dinheiro é bom? Por que morar numa casa boa é bom? Por que ter um carro bom, novo é bom? Quem é que não gosta? Quem é que não gosta? Todo mundo sabe que é bom. Por que andar usar uma roupa boa, confortável, bonita, é bom? Por que a gente tem essas coisas todas? Por que elas são colocadas por Deus como atrativos? Fazem a gente querer ir atrás delas. Não é verdade? Você tem um carro, você está trabalhando, vou juntar um dinheirinho, quer comprar um carro melhor. Não é assim? Não tem nada de errado nisso. É um desejo de possuir algo que te dê mais conforto. Desde que esse desejo não condene os outros ao seu lado, há prejuízo. Se você faz isso sem peso na consciência, você está fazendo o que é normal, o que se espera de qualquer um. Então, a pergunta de Kardec é muito interessante. Por que Deus fez isso? Por que ele colocou atrativo nos gozos dos bens materiais? Para instigar, para cutucar, para provocar o homem ao cumprimento de sua missão. E para experimentá-lo por meio da tentação. Como é que eu vou saber se a pessoa tem domínio de si mesma se ela não passa na tentação? Se não tem a tentação, como é que eu vou saber que agora eu sou paciente se eu não tenho uma pessoa que me faz quase perder a paciência do meu lado? Tem algumas pessoas assim ou não tem? A gente pede um personal training, né, para poder fazer o exercício físico. A gente, às vezes, pede um spiritual training, que é, por exemplo, uma pessoa que tira você do sério toda hora. Para quê? Para você provar que você é paciente. Só vai provar que você é paciente se você foi provocado.
que você foi tentado. Então, isso é o que nós chamamos de aferição de valor. Você só vai provar que você já tem governo da sua própria vontade na hora que você for colocar diante dela. Então, tem uma coisa que você sabe que você tem fraqueza por ela. Eu tenho fraqueza por isso. Quando aquilo estiver diante de você e você conseguir dizer sim, sim, não, não, como disse Jesus, aí você tem domínio sobre você. Então, você ama chocolate, como dizem alguns. Mas você chega, não quero chocolate. Na verdade, você quer. Mas você diz não, porque você sabe intimamente que não te convém. E você, mais tarde, vai dizer não, sem se preocupar intimamente, porque aquilo vai ser natural para você. Você vai saber fazer o que se chama renúncia, que é uma virtude profunda. Tem um livro de Emmanuel que chama Renúncia. E essa é uma virtude profunda quando você renuncia os seus próprios interesses em benefício dos interesses dos outros. É um processo que você vai pouco a pouco conquistando. Portanto, as paixões, elas têm uma proposta. Elas funcionam como estímulo e como tentação. Elas fazem a gente querer se melhorar. Se não tivesse paixão, nós não evoluiríamos, não produziríamos conforto, nós não teríamos cidades melhores, países melhores, carros melhores, vidas melhores. Quem faz isso é aquilo que se chama paixão. É a força que nasce da alma. E qual é o objetivo da tentação, Kardec pergunta, na questão imediata? Desenvolver-lhe a razão, que deve preservá-lo dos excessos. Olha o problema, gente. Não tem nenhum problema você atender às suas necessidades. O problema é quando você extrapola para os excessos. Esse é o grande problema da humanidade. Não consegue controlar os seus impulsos das paixões primitivas e acabam incorrendo em excessos. Excesso de tudo. Excesso de tudo. Pode ser um vício, como pode ser um hábito. Um hábito em excesso também dá problema. Porque você pode ter o hábito de vir no centro espírita e esquece a sua família. Você mora mais aqui do que lá. Ou você vai só na família e não vem mais aqui. Então, tudo tem que ter equilíbrio. O problema que nós temos que garantir é que nós não tenhamos incorrido em excessos de tudo. Excesso de poder, excesso de dinheiro, excesso de comida, excesso disso, excesso daquilo. Tudo isso nós temos que lembrar que a razão, como disse no Paulo, tudo posso, mas nem tudo me convém. Os excessos decorrem de quando eu não sigo esta orientação paulínia. Consciência em despertamento é essa fase que a criatura começa a lutar contra a sua própria primitividade. Começa a lutar contra si mesmo, não é contra o mundo, não. Ela está vencendo o homem velho para construir o homem novo. A criatura velha para construir a criatura nova. Isso dá trabalho. Isso exige esforço. Isso exige querer. Se você não quiser fazer esforço, você não sai do lugar. Pelo contrário, vai sofrer mais dores. Até que um dia a dor faça você querer. Porque tem muita gente que vem para o centro espírita depois que a dor foi procurá-lo. Não só para o centro espírita, para as religiões de uma maneira geral. Só veio atrás da religiosidade porque não conseguiu lidar com a dor que lhe avassala de forma inexpugnável. Então, nós estamos falando que essa passagem aqui é quando o amor a si mesmo está se elaborando, quando nós vamos conquistando um pouco mais de interesse no outro, não pensamos só em nós. Esse é o período em que a consciência está em despertamento. E quando nós vamos instruindo e ficando depurados, instruído por quê? Nós estamos fazendo isso aqui compreendendo como que a vida funciona, para que a gente possa seguir aquilo que a compreensão chancelou, aquilo que a compreensão autorizou. Aí nós vamos limpando aquilo que nós sujamos, porque nós vamos começando a fazer o contrário do que fazíamos. Se fazemos excesso de dinheiro, agora nós vamos compartilhar todo o recurso material que chega nas nossas mãos com quem tem menos. A gente vai aprendendo uma lei que diz assim, quem tem mais deve dar para quem tem menos. Eu não estou falando de dinheiro não, que isso é fácil. Dar coisas é a mais fácil das caridades. Dar seu tempo, dar sua atenção, dar-se no que se dá, esse sim é a hora que você está falando, agora o sentimento está dominando a minha vida.
Agora eu estou sendo regido pelo sentimento e não mais pela sensação. Os sentimentos, diz o espírito Lázaro, são os instintos, aquilo que funciona por automatismo. Só que são os instintos elevados à altura do progresso feito, é o que seria chamado de instinto moral. Quando a pessoa faz o bem pelo bem, ela não pensa para fazer, ela simplesmente faz. Porque é nela que está natural, é um impulso natural. Ela deixa de fazer para si mesma para fazer para o outro, mas ela não fica com raiva disso, ela fica pensando, eu deixei de fazer para mim para fazer para ele. Não, ela faz automático, sem pensar. Ela faz porque é um impulso que ela já conquistou. Portanto, o bem se torna um hábito. Quando as pessoas que fazem isso chegam na Terra, a gente se assusta. Sabe como elas são? Elas são os Chico Xavieres, elas são os Mahatmas Gandhis, as Madre Teresa de Calcutá, os Chico Franciscos de Assis. Elas são essas grandes almas. Que a gente olha para elas e fala, mas como que ela dá conta? Abandona a própria vida para poder viver a vida dos outros. Chico dormia menos de 4 horas por dia. Ele estava numa reunião, ele ia colocar um cafezinho na boca, uma pessoa interrompia, quando terminava lá para ele colocar o cafezinho já estava frio. E ele não ligava para isso. Porque ele estava lá para servir. Lembra de Jesus? O Filho do Homem veio para servir, não para ser servido. Quando a gente compreende isso, que a gente está no mundo para dar e não para receber, porque o recebimento é uma coisa natural, porque é dando que se recebe, a gente percebe o sentido da vida. Aí a gente está entendendo o que é o convite de Jesus, dizendo assim, se queres vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aí você entendeu o que é seguir Jesus. Negar a si mesmo é não cuidar de você tão somente, mas cuidar do próximo tanto quanto você. O amor ao próximo passa a ser realizado por impulso e não mais por pensamento. Eu não sei se eu venho nesse domingo para esse negócio dessa sopa. Estou tão cansado. A pessoa fica refletindo. Ela até tem boa vontade, mas aí tem uma luta íntima entre não vir e vir. Essa pessoa que não. Opa, tem sopa domingo, estou lá. Não pensa 2 vezes, porque para ele aquilo é alegria, aquilo é felicidade. Por isso, esse estágio está pontilhado, porque aqui ainda não existe essa preponderância de pessoas na Terra. A maior parte de nós ainda tem que fazer muito esforço para fazer o bem. E muitas vezes recuamos, temos a vontade, começamos a fazer, paramos, aí começamos de novo, não temos aquela continuidade. Eu me lembro do presidente da FEB, que já está no plano espiritual, quando ele dizia assim, se você se torna um voluntário, até o momento que você era antes de ser voluntário, você não tinha responsabilidade. No momento que você assumiu ser voluntário, você tem um compromisso com o voluntariado. Você tem que assumir as tarefas que o voluntariado impõe para você. Você não é mais dono da sua vontade, você assumiu a responsabilidade. E não te compete mais largar a charrua e olhar para trás, como dizia Jesus. Portanto, a consciência nesse estágio é desperta. Portanto, nós podemos, chegado a esse estágio, fazer reflexões importantes. Todos nós aqui percebemos, nessas rápidas informações que recebemos do Espiritismo, que estamos todos, sem exceção, numa viagem multimilenar. Já nascemos e renascemos muitas e muitas vezes. E cada vez que nós renascemos, nós adquirimos um pouquinho mais de conquistas íntimas, que Jesus chamou de tesouro que a traça não corrói. Essa viagem tem um fim, que é você conquistar a plenitude do amor. Por isso que é uma escada de Jacó da vida. Você conquista primeiro lá nos instintos, se tornando um ser humano, você começa a elaborar esse amor a si mesmo que está na forma de embrião, você depois passa a vivenciar aquelas provocações da vida, são as sensações, as paixões que te motiva a fazer coisas para desenvolver a inteligência, e você aqui começa a elaborar o amor a si mesmo, você começa a olhar para si mesmo e se perceber parte de um todo. Você vai perceber que você é filho de Deus, que você tem o direito de estar aqui.
Mas você vai chegar depois, nesse estágio, percebendo que ao seu lado tem outros filhos de Deus que também merecem estar aqui. E você vai perceber que o seu senso moral começa a ficar maduro. Você já faz o bem por impulso e não mais por cogitação. Essa é a etapa que nós fazemos com que o próximo seja tão importante como nós mesmos somos. Nós não fazemos mais nem para nós, nem mais para eles. Fazemos o mesmo tanto, um para o outro. Por isso, a felicidade é o perfume de Deus, como disse o Espírito. E é feliz plenamente quem ama, como disse Emmanuel na leitura primeira. Por isso, gente, amar e ser amado, diz Allan Kardec, é a lei da vida. Diz ele no Livro dos Espíritos, em seus comentários, a natureza deu ao homem a necessidade. Todo mundo tem essa necessidade. A pior coisa que tem é alguém que não ama e nem é amado. Solidão, carência de afeto, é o pior mundo que uma pessoa pode ter. É uma tristeza que nós não temos nem como nominar. Essa é uma necessidade. Nós nascemos para amar e para ser amados. Um dos maiores gozos que nos são concedidos na terra é o de encontrar corações com o que o nosso simpatizem. Toda vez que a gente encontra pessoas que a gente gosta delas, a gente se sente bem, não é? A gente se sente à vontade, a gente se sente feliz perto delas. Aí a gente, às vezes, quer ficar muito mais tempo perto delas, de tão bom que é estar perto delas. Isso é uma expressão do amor. Dar-lhe ela, ou seja, a vida dar-nos, assim, as primícias, os começos, os princípios da felicidade, que aguarda-nos no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benignidade. Não há qualquer expressão que não seja de amor. Tudo exala o perfume do amor. Por isso, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é a lei da vida. Nós começamos a lembrar como praticar as leis de Deus. Nós temos que fazer isso. Quem quiser ser feliz, desde já, comece a parar de pensar só em si mesmo e comece a pensar no outro. Comece a parar de falar só em si mesmo e comece a falar em bem do outro. Comece a parar de fazer coisas só para si mesmo e comece a fazer coisas para o bem do próximo também. Comece a sentir felicidade que possa também levar um pouco para aquele que não a tem. E você estará cumprindo esse mandamento maior. Olha o que diz um espírito lá no livro Nos Bastidores da Obsessão, de Manuel Filomeno Miranda. Quando eu buscava Deus fora de mim, não o achava. Quando o procurava dentro de mim, tinha-o perdido. Resolvi amar e ajudar meu próximo e deparei-me comigo, com Deus e com o meu irmão. Em outras palavras, entre você e Deus existe uma ponte, que para você chegar a Deus você tem que atravessar. Quem é essa ponte? O seu próximo. Ninguém vai a Deus se não passar pelo próximo. Ninguém chega a Deus se não amar o próximo exatamente como ama a si mesmo. Exatamente, nem mais e nem menos. Essa é a lei. Por isso, a felicidade está associada a Jesus, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por ele. E ninguém vai ao Pai se não for feliz. Felicidade, na essência, é a nossa integração com o Cristo de Deus, quando nos rendemos a Ele para que nos use como somos e no que temos, a benefício dos semelhantes. Emmanuel, no livro Nos Passos da Vida, quando ele nos chama a refletir sobre a nossa parcela na obra do Senhor. Cada um tem um tamanho, cada um tem um papel dentro da sociedade em que vive. Cada um tem que exercer esse papel. Por isso ele diz, na essência, é a nossa integração com Cristo. Fazer a vontade do Cristo é fazer a vontade do Pai. Por quê? Porque ele diz que ele e o Pai são um. O que significa que ele pensa, sente, faz, vive como viveria o próprio Pai onde estivesse. E, obviamente, ele convida-nos para que Jesus nos use como somos. Não precisamos melhorar, não. Como nós somos, mas com boa vontade, benevolência para com todos, e no que temos a benefício do próximo, que são os nossos semelhantes. Por isso,
foi que Jesus nos disse, e é para cada um de nós refletir: os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Então, será que eu sou discípulo de Jesus? É só eu verificar o quanto eu amo. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Max. Nós ainda temos alguns minutos do nosso horário e eu gostaria de pedir a você, Max, se alguém tiver alguma dúvida, se puder fazer alguma pergunta, você pode nos atender. Alguém tem uma dúvida que queria tirar algum esclarecimento com o nosso irmão Max? Deixa eu passar para o microfone para todos ouvirem. Naquele grau de evolução que você colocou ali, onde é que nós estamos colocados? Nós que estamos aqui no planeta Terra. Cada um precisa responder essa pergunta para si mesmo. Só você vê o tamanho do bem que você já faz e você irá verificar em que posição você está lá. No planeta nós temos gente que está no começo e temos gente que está no topo. Cada um de nós que nos situemos em um daqueles estágios. Alguém mais quer se manifestar, perguntando alguma coisa? Então, eu vou dar por encerrada a nossa palestra. Max, muito obrigado. E agora a gente vai pedir para diminuir a luz, por gentileza, para a gente poder fazer a nossa prece final. Senhor Jesus, mais uma vez nós agradecemos por essa oportunidade de termos o nosso irmão e amigo Max trazendo conhecimento e provocação para que os nossos atos se mantenham alinhados com os seus ensinamentos, Jesus. Que nós possamos ficar vigilantes o tempo todo para percebermos os nossos vícios, as nossas maledicências, o nosso orgulho e tudo que nos atrapalha para o caminho da luz. Nós vamos repetir que sempre ganhamos cada vez mais estudando e nos envolvendo com a doutrina, mas também nós adquirimos muita responsabilidade a cada instante. E nós precisamos fazer jus a essa designação e essa oportunidade que Deus nos deu. Nós te agradecemos, Senhor, que assim seja. Bom, pode, gentileza. Eu vou pedir, então, a quem deseja tomar passe, que a gente faça uma filinha aqui. São 8 pessoas que vão entrar de vez em quando.